Salve, salve galerinha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula no canal Português e Espanhol com o professor Luiz Belo. Hoje a nossa aula será sobre transitividade verbal. Mas claro, antes de iniciarmos esta aula eu já quero te pedir, gostou do vídeo? Deixa aquele joinha bacana, da hora, faça os seus comentários e compartilhe esta aula com outras pessoas. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, chama no grau, vem comigo e vamos que vamos. A transitividade verbal indica a relação existente entre os verbos transitivos e os seus respectivos complementos. Isso porque, sozinho, o verbo transitivo não apresenta sentido completo, o que significa que ele tem que transitar para um elemento que o complete, o que significa que ele precisa de um complemento para ter sentido completo. Tá ok? Vejamos aqui através desses exemplos. Entregaram a encomenda. O verbo em questão aqui é entregaram. Se a oração terminasse no verbo, automaticamente surgiria o seguinte questionamento: entregaram o quê? Esse o quê é o complemento do verbo entregaram. Entregaram a encomenda. A mesma coisa acontece na segunda oração. Vendo quadros. Eu vendo. Se eu termino a frase no verbo, ela fica sem sentido, fica incompleta. Por isso que o verbo precisa ser complementado, precisa de uns termos chamados de complemento verbal. Vendo o quê? Vendo quadros. Portanto, a palavra quadros é o complemento desse verbo vendo. Perfeito? A mesma coisa acontece em segure isto, por favor. Segure o quê? Segure isto. Então, percebam que em todas as situações, os verbos precisam de complemento. Quando esses verbos precisam de complemento, são chamados de verbos transitivos. Beleza? Logo, de acordo com o tipo de complemento, os verbos são classificados da seguinte forma: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto simultaneamente e o verbo intransitivo. O primeiro verbo que veremos é o verbo transitivo direto ou VTD. O verbo transitivo direto é o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento. Geralmente, esse complemento introduzido sem preposição que conclua o que ou quem. Lembre-se, para identificarmos os complementos do verbo transitivo direto, perguntaremos que ou quem. Esse complemento verbal, por sua vez, é chamado de objeto direto. Vejamos os exemplos. A mesa 3 pediu a carne bem passada. Repetindo, a mesa 3 pediu. Pediu o quê? A carne bem passada. Beleza? Então, pediu é o verbo transitivo direto e a carne é o objeto direto, é o complemento do verbo pediu, que está ligado ao verbo sem a presença de preposição.
sem preposição, ok? Isso vai caracterizar um verbo transitivo direto. Ele está ligado ao seu complemento sem preposição. Segundo exemplo, terminei a análise. Terminei é o verbo. Eu terminei. Terminei o quê? Esse o quê é a pergunta que eu faço para identificar o complemento verbal. Logo, percebamos que entre o verbo terminei e o complemento a análise não existe preposição. Isso vai caracterizar a presença de um verbo transitivo direto e um complemento verbal sem preposição. Beleza? Terminei o quê? A análise. Terceiro e último exemplo, agora sim, entendo meus pais. Eu entendo, agora sim, eu entendo. Entendo quem? Meus pais é o complemento do verbo transitivo direto entendo. Quem entende, entende alguém. Neste caso específico aqui, meus pais. Portanto, entendo é o verbo transitivo direto e meus pais é o complemento desse verbo. Beleza? Tranquilo, fácil demais da conta. Próximo verbo a ser analisado é o verbo transitivo indireto ou VTI. O VTI é o verbo que não tem sentido completo e precisa de um complemento que conclua com quem, de quem, ou de que, ou em que, ou para que, para quem, ou por quem. Simplificando, o verbo transitivo indireto é aquele verbo que precisa de um complemento e obrigatoriamente esse complemento deve vir acompanhado de preposição. A preposição liga o verbo ao complemento desse verbo. E esse complemento verbal é chamado de objeto indireto. Ora, o complemento do verbo transitivo direto é objeto direto. O complemento do verbo transitivo indireto, que é aquele complemento que se liga ao verbo através de uma preposição, esse complemento é chamado de objeto indireto. Vejamos os exemplos. Não acredito no que ele diz. Eu não acredito. Não acredito em quê? Não acredito em quê? Porque quem não acredita em alguma coisa. Em quê? No que ele diz. Logo, acredito é o verbo transitivo indireto. No que ele diz é o complemento verbal denominado objeto indireto. Perfeito? Beleza? Esperei-lhe pacientemente. Esperei-lhe pacientemente. Eu esperei-lhe. Esse esperei é o verbo transitivo indireto. O lhe é o complemento verbal. Porque quem espera, espera por alguém. Esperei por quem? Por ele ou por ela. Beleza? Então, esperei, verbo transitivo indireto, e o lhe, objeto indireto. Tranquilo? E para finalizar o verbo transitivo indireto, podemos ir com você? Repetindo, podemos ir com você? Podemos ir com quem? Então, podemos ir é o verbo transitivo indireto, tá ok? Com você é o complemento verbal
denominado, chamado de objeto indireto. Porque quem pode ir com alguém. Perfeito? Podemos ir com você. Ir com quem? Com você. Beleza? Tranquilo? Fácil demais da conta. Mas além dos verbos transitivos direto e do transitivo indireto, nós temos os verbos transitivos direto e indireto simultaneamente. Ou seja, os verbos transitivos direto e indireto, também chamados de verbos bitransitivos, como o próprio nome já nos evidencia, é o verbo que vai precisar, que vai pedir os dois tipos de complementos. Simplificando, verbo transitivo direto e indireto ou bitransitivo é aquele que não tem sentido completo e que precisa de objeto direto e objeto indireto simultaneamente. Assim, o verbo transitivo direto e indireto precisa dos dois complementos, um dos quais, sem preposição obrigatória, vai chamar de objeto direto, e o outro que existe preposição obrigatória, chamado de objeto indireto. O objeto direto e indireto completa o verbo com a informação sobre o que e a quem. Exemplos: enviei, eu enviei é o verbo bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Enviei o que? Enviei os postais. Os postais é o objeto direto, aquele complemento verbal que está ligado ao verbo sem preposição. Enviei o que? Os postais. Enviei a quem? Aos clientes. É o segundo complemento do verbo enviei. Detalhe: este complemento liga-se ao verbo através de uma preposição, que é a preposição a. Ora, se este complemento aos clientes liga-se ao verbo através de uma preposição, é evidentemente que eu vou chamá-lo de objeto indireto. Beleza? Simplificando, na oração enviei os postais aos clientes, eu tenho o verbo bitransitivo. Por que bitransitivo? Porque ele pede ou apresenta dois complementos. O primeiro aqui, os postais, objeto direto. Segundo, aos clientes, objeto indireto. Perfeito? Tranquilo? Fácil demais da conta. Agradeceu a oportunidade ao chefe. É o segundo exemplo a ser observado. Agradeceu a oportunidade ao chefe. Agradeceu, evidentemente, como todos nós já sabemos, é o verbo transitivo direto e indireto, ou verbo bitransitivo. Agradeceu o que? A oportunidade. Complemento que se liga ao verbo sem preposição, objeto direto. Agradeceu a oportunidade a quem? Ao chefe. Complemento que se liga ao verbo por meio de uma preposição. Preposição a. Logo, se o verbo é bitransitivo, ele apresenta dois complementos verbais. Objeto direto, a oportunidade, objeto indireto, ao chefe. Golinha, sossego, fácil demais da conta. Último exemplo: expus minhas dificuldades ao professor. Expus é o verbo transitivo direto e indireto. É o verbo bitransitivo. Expus o que? Complemento sem preposição, objeto direto. Minhas dificuldades. A quem? Complemento com preposição, objeto indireto, ao professor. Beleza?
tranquilíssimo, fácil, extremamente fácil. Mas agora vejamos os chamados verbos intransitivos. Ora, até o presente vimos os verbos transitivos, que são aqueles cujo sentido obrigatoriamente precisa de complemento. O verbo por si só não traz todas as informações necessárias. Logo, o que é um verbo intransitivo ou o que são verbos intransitivos? Simples. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam de complemento. Transitivo precisa de complemento. Intransitivo não precisa de complemento. Por qual razão? Porque apresentam sentido completo. Ou seja, por isso eles conseguem formar predicados sozinhos. Nos transitivos, o predicado é formado de verbo mais complemento. Nos intransitivos, é possível termos em uma oração um predicado que seja formado por apenas verbo. Isso ocorre quando o verbo é chamado de intransitivo. Tranquilo? Vejamos os exemplos. Carmen morreu. Carmen morreu. Eu não preciso de outras informações para saber o que alguém está comunicando. Carmen morreu. Isso acontece porque esse verbo é intransitivo. A mesma coisa acontece em Jordana chegou. Observação: os verbos intransitivos são muitas vezes acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo. Repetindo, em algumas situações, os verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjunto adverbial ou de predicativo, mas isso não o torna transitivo. Ele continua sendo o verbo intransitivo. Essa informação a mais ou é um adjunto adverbial para indicar uma circunstância de tempo, modo, lugar, enfim, ou predicativo. Vejamos aqui nos exemplos. Carmen morreu serenamente. Então percebamos que a ausência ou a exclusão do adjunto adverbial não compromete a informação. Carmen morreu. Carmen morreu serenamente. Isso é modo. Carmen morreu às 10 da noite de ontem. Então isso tudo é chamado de adjunto adverbial de tempo. Perfeito? Jordana chegou satisfeita. Percebamos que a ausência do predicativo não compromete o sentido da oração. Jordana chegou. Verbo intransitivo. Essa informação a mais, Jordana chegou satisfeita. Satisfeita é morfologicamente falando, é um adjetivo, mas sintaticamente falando, desempenha a função de predicativo. Perfeito? Predicativo do sujeito especificamente. Então, tranquilíssimo, verbos intransitivos são os verbos que não precisam de complemento. Se porventura esses vierem acompanhados de alguns termos, esses termos ou são adjuntos adverbiais ou predicativos. Beleza? Fácil demais da conta. E assim nós finalizamos esta aula. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele joinha bacana, faça seus comentários, compartilhe com outras pessoas e, claro, se ainda não se inscreveu no canal,
Inscreva-se agora mesmo e ative o sininho para receber as notificações de tudo que postarmos aqui. Por hoje é só. Tchauzinho. Fui.